Olá, Tony, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio do Voz do Litoral o diretor comercial da APA, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, Lourenço Fregonese, que vai falar com a gente justamente sobre esses 81 anos de Porto de Paranaguá. Tudo bem, diretor? Boa tarde, Rafael, boa tarde, Tony, boa tarde a toda Paranaguá. Falar do Porto de Paranaguá é sempre uma satisfação. É bastante, né? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por ter aceito mais esse convite aqui com a gente. Eu que agradeço e gostaria, quem deveria estar aqui hoje seria o nosso presidente Dividino, mas ele está em Brasília lutando por causas de Paranaguá. Tá certo, principalmente no dia de hoje, que Brasília lá tá meio quente, né, Fregonese, hoje por lá. Eu diria que né, a temperatura está 50 graus lá, mas tudo bem. Tudo bem, mas a gente vai falar de coisa boa aqui, que é o Porto de Paranaguá, esses 81 anos. O que a gente pode elencar de mais importante, Fregonese, nesses 81 anos para comemorar, não só nesse dia de hoje, né, mas nesse momento que o Porto vem passando? Olha, eu começaria dizendo o seguinte, olha, se você pegar o primeiro embarque do Porto de Paranaguá, ele foi de 91 mil toneladas lá atrás, 80 anos atrás. Hoje nós estamos movimentando perto de 46 milhões, 47 milhões de toneladas e esperamos esse ano movimentar 50 milhões de toneladas. Paranaguá vem crescendo a cada momento. Paranaguá tem dado a sua contribuição para todos os 398 municípios do estado do Paraná. Tudo que entra e sai, 90% do que acontece nesse país passa por Paranaguá. Nós representamos hoje 31 bilhões de dólares da balança comercial brasileira que passa por Paranaguá. E o Porto de Paranaguá ele vem se modernizando a cada instante, ele vem tentando melhorar. O porto hoje é um canteiro de obras. Se você pegar de 2011 para cá, nós aumentamos de 33 milhões de toneladas que eram movimentadas, estamos movimentando 46 milhões de toneladas. E a gente, o ano passado foi um ano assim meio atrapalhado. Eu diria o porquê atrapalhado, porque o Porto passou por obras e está passando por obras. Nós reformamos praticamente todo o cais, novos shiploaders chegaram, novas balanças estão sendo instaladas. Tem um portão novo, né, que foi construído, já está sendo utilizado. Um funcionando, o outro deve funcionar daqui a 90 dias e o próximo até setembro. Serão 12 balanças. Eu diria que a produtividade do Porto de Paranaguá, nesse último período, aumentou em 33%. Isso é divisa, isso é menos custos, isso é progresso. E eu posso dizer com certeza o que eu sempre digo, e eu não vou esquecer de falar isso nunca. Nós não somos o melhor porto do Brasil, mas com certeza, né, somos o melhor porto do Brasil. Nós somos o melhor, não somos o maior, mas somos sim o melhor porto do Brasil hoje, dito por todos os nossos concorrentes e dito também pelas autoridades, tanto estaduais como também as federais. Bom, a gente acompanhou agora há pouco 2 reportagens aí que trataram sobre o Porto, daqui a pouquinho tem mais uma também. Você acabou de ver imagens aí aqui do Porto de Paranaguá, que é hoje o segundo maior em termos graneleiros, né, da América Latina. Esse é um título que a gente também tem muito a comemorar, né, justamente por conta dessas obras que vêm a propiciar maior capacidade para o Porto de Paranaguá aqui também, né, Fregonese? Eu diria um conjunto, né? O Porto de Paranaguá é o porto público mais privado do Brasil há muito tempo. Nós temos que enaltecer os nossos parceiros, nós temos que enaltecer os nossos trabalhadores e nós temos que enaltecer os portuários, principalmente, são eles que carregaram esse porto por muito tempo. E a gente tem feito um trabalho tentando melhorar. Este ano, provavelmente, nós teremos um concurso público no Porto de Paranaguá para ocupar as vagas dentro da nova estrutura portuária de técnicos que precisa para a nova modernidade. É tempo de mudanças, é tempo de dar espaço para novas cabeças e para a juventude. Agora, Fregonese, a gente está acompanhando mais imagens aí do Porto de Paranaguá. Vira e mexe, a gente dá notícias aqui na TVCI e os outros órgãos de imprensa locais aqui também, em nível nacional também, sobre recordes batidos pelo Porto de Paranaguá. Às vezes até chega um recorde muito próximo do outro e a gente fala assim, poxa, mas já outro, né? A gente até assusta, será que não é esse que a gente já noticiou aqui e já é um novo recorde, já é algo novo? Deve ser uma satisfação bastante grande poder bater o próprio recorde assim, né? Eu digo, não só para nós, como para mim e para a cidade. É Paranaguá que está sendo enaltecida no mundo e Paranaguá está sendo enaltecida no Brasil. Só esse ano nós fizemos o melhor janeiro da história do Porto e nós fizemos o melhor fevereiro da história do Porto. Se você comparar fevereiro do ano passado
com fevereiro desse ano, nós aumentamos em 100% a produtividade no corredor de exportação. Isso nos deixa muito felizes. A partir de abril, nós teremos a famosa carga geral voltando ao Porto de Paranaguá. É a carga geral, a preferida dos trabalhadores. A Klabin começa a embarcar a partir de abril, da segunda quinzena de abril. Serão 640 mil toneladas esse ano e a partir do ano que vem, de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas. Isso aí vai embora para o resto da vida. É muita coisa. É muita coisa e que cabe mais. Eu sempre digo, cabe mais. Eu sei que o Porto às vezes traz transtorno na nossa cidade, mas nós estamos tentando fazer uma compensação. Nós já anunciamos os novos viadutos e já anunciamos a Bento Rocha. Temos o problema, sim, do problema licitatório, que sempre entra um recurso ou outro, mas o dinheiro está segurado. O que é mais difícil hoje, que é o recurso, ele já está segurado. E nós acreditamos que começaremos a Bento Rocha esse ano, e eu prometi há 2 anos atrás a Bento Rocha. Mas aí nós tivemos que anular uma licitação, refizemos a licitação, depois anulamos de novo a licitação por causa dos problemas dos recursos. E agora parece que está tudo bem e nos próximos dias nós teremos mais confusão, né? Porque obra sempre traz confusão, Causa mas obra algum traz transtorno, progresso, né? E traz tranquilidade à população. Com certeza, depois que ela fica pronta, a obra traz sim todos esses benefícios. E até em se tratando com relação a isso, falando um pouquinho sobre a preocupação com a comunidade, eu gostaria de linkar o assunto aqui dos projetos que o Porto possui, tanto projetos na área ambiental como também na área social, né? A gente pode citar o Porto Escola, por exemplo, que quer aproximar cada vez mais os estudantes do ambiente do Porto, que provavelmente vão ser pessoas que amanhã vão trabalhar também no Porto, né, Fregonese? Eu diria isso é a menina dos olhos do Porto, a menina dos olhos do Dividir, a menina dos olhos do Zilhoto, que cuida da parte ambiental, que tem um contato maior com as crianças. E as crianças estão aprendendo a conhecer o que é seu, porque o Porto de Paranaguá é da cidade de Paranaguá, é do Paraná e do Brasil, mas quem vai trabalhar aqui são as pessoas que habitam Paranaguá. Então, na sua grande maioria. Então, a ideia é exatamente essa, mostrar e que as crianças valorizem o que é seu, que as pessoas valorizem o que é o Porto de Paranaguá. Eu diria hoje, Paranaguá, 92% da cidade em pesquisa mostrou que tudo depende do Porto de Paranaguá. Nós somos a grande indústria do município e nós nos sentimos bastante orgulhosos e temos bastante responsabilidade para que essa indústria seja cada vez melhor. Muito bem, bom, e falando um pouco mais sobre trabalhadores, eu quero te convidar agora a assistir uma reportagem com a gente que mostra um pouquinho, são 2 classes de trabalhadores extremamente importantes para o Porto de Paranaguá, que são os estivadores e também os arrumadores. E a gente pode acompanhar então essa reportagem agora, nesse dia em que o Porto de Paranaguá comemora 81 anos. Pode rodar. Bom, nós tivemos um probleminha na reportagem. Antes, então, vamos ver se o pessoal consegue arrumar a reportagem para a gente lá, Fregonese. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre a importância. Você já falou justamente agora sobre os trabalhadores, né? O Porto de Paranaguá, eu acho que não seria nada sem essas pessoas, né? Justamente essa classe dos estivadores, dos arrumadores e tantas outras que trabalham, né? Os trabalhadores portuários em geral, né? Para poder justamente fazer funcionar essa máquina tão importante. Olha, os trabalhadores portuários, não só de Paranaguá, mas de todo o Brasil, são uma classe indispensável. E eu diria, e digo sempre onde eu vou, e os trabalhadores sabem disso, o trabalhador de Paranaguá é o melhor do Brasil. É a melhor produtividade sempre, é a menor avaria sempre. Eles sentam na mesa, conversam, a gente se entende e as coisas funcionam. O Brasil e os portos brasileiros devem muito a essas classes que trabalham na faixa portuária. Lembrando sempre que os portuários também são muito importantes. Bom, a gente tem hoje muita coisa para comemorar do Porto de Paranaguá. O que a gente pode esperar do futuro, Fregonese, do Porto? Olha, nós estaremos ainda esse ano tendo as licitações nas áreas públicas. Depois nós também temos o problema da poligonal, que foi resolvido numa ampla conversa também com os trabalhadores, empresários e trabalhadores. A poligonal é uma realidade. Existe a possibilidade já de empresas virem a se instalar em Paranaguá. E eu acredito que dentro de 2 anos, de 1 ano a 2 anos, nós já teremos uma outra visão dessa oportunidade. Nós precisamos e podemos ter um porto de 80 milhões de toneladas. Nós temos sim essa condição. Muitas pessoas não acreditam,
Mas eu dou um exemplo. Só em containers, Paranaguá perde 450 mil containers que nós não conseguimos atender, produzidos no Paraná. O Paraná é um gigante, né? E Paranaguá é o que pulsa esse gigante. Então, por que não vir a Paranaguá? Tem incômodo? Tem, mas vai ter emprego, vai ter trabalho, vai ter progresso. Tá certo. Bom, agora sim, então, a gente pode chamar essa reportagem aí que mostra um pouquinho dos trabalhadores aqui do Porto de Paranaguá. Vamos acompanhar. E a história do Porto não poderia ser tão grandiosa se não tivesse a ajuda dos trabalhadores portuários. São diversas classes que, dia após dia, ajudam o Porto a bater recordes nacionais e internacionais. Entre os diversos trabalhos importantes realizados dentro do Porto, iremos destacar duas classes que fazem parte do coração do Porto de Paranaguá: os estivadores e os arrumadores. Eles são responsáveis pelo carregamento e descarregamento, mas cada um em espaços distintos, um em terra, outro a bordo. Quando o barco atraca, os trabalhadores começam os serviços e é assim que a movimentação do Porto também inicia. O trabalho do estivador no Porto ele consiste na seguinte maneira: a partir do momento em que o navio atraca no roçado, o capataz, que é o chefe do navio perante a estiva, assume toda a estivagem. O que significa estivagem? Tanto carga como descarga. O Porto de Paranaguá hoje, no qual os estivadores nós estamos trabalhando aí com os segmentos seguintes: descarga de adubo, descarga de peças, descarga de automóveis, na qual hoje nós temos um know-how muito grande, um dos melhores do país. E ao longo desses 81 anos de Porto, no qual a estiva tem 114 anos. Por que tem 114 anos? Porque a estiva foi fundada na época que tinha do guincho, que é ali na praça onde tem o restaurante do Danúbio Azul. Então a estiva passa a ser mais velha do que a fundação do Porto. Uma grande família que passa muitas vezes de pai para filho pela profissão e de irmão para irmão. E quando não influencia a família, se unem pelo coração e o amor pelo trabalho. A estiva é a locomotiva dos trabalhadores portuários. Não só por eu também ser o presidente da Intersindical, mas também por ela abranger alguns outros sindicatos. Em especial o Sindicato do Bloco, que estava sem trabalho, e hoje a gente está direcionando algum trabalho para o pessoal do Bloco. Então a gente fica assim satisfeito em ver que com a união, hoje, a união dos sindicatos, a gente está se tornando uma família. E quando a família é unida, a gente sabe que tem tudo para dar certo, né? História que é lembrada e relembrada na memória de quem viveu há muitos anos como trabalhador do Porto. Entrei aqui no Porto, 35 anos atrás, só tinha ureia, sulfato, tudo em sacaria, o feijão em sacaria, era adubo, tudo em sacaria, né? E nós carregava granel aí, um pouco no corredor, um pouco no nosso separ. Então quer dizer que tinha café, nós carregava, batia na plataforma que vinha uma chata, e nós batia o café numa chata naquela época, né? E com toda a chegada da tecnologia atual, muitas mudanças também ocorreram e os trabalhadores tiveram que se adaptar e se enquadrar na rapidez do dia a dia da movimentação portuária. E o Porto foi também mudando também, do correr da vida como a gente está hoje, né? E hoje é assim como está, hoje não tem mais serviço braçal. O que tem mais agora é só tudo granel e tudo com grabes de bordo. E essas coisas que vai estar vindo agora com a modernização do Porto, né? E o Porto modernizou bastante. Hoje não existe mão de obra, está mais atualização, né? Entrei no Sindicato dos Arrumadores em 1969 e trabalhei 26 anos pela Especial. E já sabendo que o Porto de Paranaguá era o segundo porto em exportações de cereais. Pode ser até o primeiro hoje, mas foi o segundo porto de exportação de cereais. O serviço era braçal. Trabalhamos em sacaria, trabalhamos em serviços gerais. Hoje, o Porto de Paranaguá, ela tem uma tecnologia avançada. Os guindastes, que era alemão, foi tudo sucateado, hoje são guindastes novos. Hoje, os arrumadores e estivadores trabalham mais com a tecnologia. E fazer parte dessa história que completa mais um ano de vida traz muita emoção para todos os trabalhadores. Essa entrevista é uma coisa que hoje nos emociona, porque a gente sempre tentou passar para a sociedade
um pouco do que é o estivador, entendeu? Então, eu parabenizo vocês por essa oportunidade que vocês estão nos dando. Obrigado. Foi o trabalhador portuário, foi o TPA e os demais trabalhadores, que também são todos vinculados ao que o Porto faz, são importantíssimos. Sempre onde eu vou, eu tenho dito que o nosso trabalhador portuário, avulso, ele é o melhor do Brasil. Eu tenho dito sempre, e eles sabem disso, porque nós temos a melhor performance, nós temos a menor avaria, nós temos um sindicato que trabalha coordenado, juntamente com as autoridades portuárias e também com os empresários, e isso só tem levado ao sucesso do Porto de Paranaguá. Bom, antes de mais nada, Frigonese, eu quero agradecer as pessoas que mandaram os vídeos de dentro dos navios ali, que assim que a gente pediu se prontificaram, que a gente sabe que é um acesso meio restrito, né? Mas o pessoal hoje com a tecnologia do celular conseguiu para que a gente pudesse mostrar pelo menos um pouquinho como é que é essa atividade de dentro, esse olhar de dentro do navio, que muitas vezes a gente não tem essa percepção aqui de fora. E como é bacana a gente poder conversar com esses trabalhadores, esses TPAs, como você disse ali na reportagem, que estão diariamente ali trabalhando junto ao Porto e trabalhando no desenvolvimento de Paranaguá, do Paraná e do Brasil também, né? E saber de curiosidades como essa de que a estiva é tão velha quanto, tão mais antiga no caso, né? Começou antes as atividades quanto o próprio Porto, né? Eu sempre brinco, quando Dom João VI abriu os portos em 1808, já tinha um estivador do lado dele. Então, eu diria que realmente essa classe é fantástica, eles têm nos ajudado muito, eles têm ajudado o Brasil e nós, da autoridade portuária, só temos a agradecer. Agradecer a cidade de Paranaguá, agradecer o povo de Paranaguá, agradecer aos nossos parceiros, agradecer principalmente aos nossos trabalhadores e à TVCI por dar essa oportunidade a nós de estarmos falando aqui com vocês hoje. Imagina, a gente é que agradece pelo espaço que vocês sempre disponibilizam para a gente. E eu encerro agradecendo, então, mais uma vez e parabenizando vocês todos aí, a direção da APA, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, e a cada trabalhador também que faz parte do Porto de Paranaguá. Parabéns pelos seus 81 anos, porque o Porto não faz aniversário sozinho, e sim junto das pessoas que trabalham nele, né, Frigonese? Obrigado, parabéns novamente APA, parabéns Paranaguá. Tá certo. Muito bem, agora você fica com o recadinho da Unimed.